A gente vai dividir o romantismo brasileiro em duas partes, poesia e prosa. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre poesia romântica. A poesia romântica brasileira pode ser dividida em 3 fases. Essas fases, para alguns estudiosos, têm nome e para outros não. Então eu vou falar aqui para vocês primeira, segunda, terceira fase e também vou dar possíveis nomes para cada uma delas que são utilizados por alguns estudiosos da literatura brasileira, certo? A primeira fase a gente pode chamar de nacionalista. Por que nacionalista? A gente chama de nacionalista porque ela tem a intenção de definir a temática nacional. Isso quer dizer que ela trabalha um pouquinho com nacionalismo, com saudosismo, com regionalismo e talvez ali aí uns tracinhos já do que a gente vai chamar de segunda fase, ela trabalha um pouquinho com pessimismo. Os poetas que mais representam esse período na poesia nacional são Casimiro de Abreu e o Gonçalves Dias. A segunda fase, que é chamada de fase ultrarromântica, é a fase onde o romantismo é levado às suas últimas consequências. Então lembra que eu falei que na primeira fase tinha um pouquinho de pessimismo? Já estava puxando ali um pouquinho para a segunda fase, que é a ultrarromântica. Quando eu digo que o romantismo é levado às suas últimas consequências, isso quer dizer que o pessimismo está em alta. Além do pessimismo em alta, traços de angústia, sofrimento, agonia, dor existencial vão ser muito claros e evidentes nas poesias desse período. O poeta que tem maior relação aí com todas essas características de pessimismo, inclusive eu amo de paixão, é o Álvares de Azevedo. E aí, dessa angústia, desse sofrimento, dessa dor existencial, dessa crise emocional e existencial toda, a gente vai ver que a fuga dos poetas dessa fase, dessa segunda fase, é justamente nessa coisa do sonho, da fantasia e também nessa obsessão absurda pelo negócio da morte. Outra coisa que também vai dar para perceber bastante na poesia romântica da segunda fase é a paisagem sombria, que combina muito, né, com essa angústia, com esse sofrimento, com essa dor que a gente já falou. E a terceira fase, que também leva o nome em alguns lugares de condoreira, é a fase que a gente tá lá no romantismo, mas quase com um pezinho no realismo. Então é a fase da crítica social. Essa fase vai ter como centro das críticas sociais, os problemas sociais, a decadência da monarquia e as lutas abolicionistas. Então a temática do escravo e da abolição, e inclusive do sofrimento do escravo também, ela vai estar muito presente. E o poeta, que é inclusive conhecido como poeta dos escravos, que é o mais influente desse período, é o Castro Alves. É isso então sobre a poesia romântica. A gente vai falar um pouquinho de prosa romântica no próximo vídeo e estudem. É o que a gente pode fazer nesse momento.